Vou falar um pouquinho hoje da medicina integrativa e das terapias complementares, trazendo, né, a abordagem tanto prática da fisiatria, da minha rotina, como também a parte de conhecimento profissional, então a parte de desenvolvimento, que vocês tiverem interesse, dúvidas, a gente vai ter um momento aí de perguntas, vocês podem ficar à vontade também para fazer. Um pouquinho, né, do meu currículo aí. Sou formada pelo UFMG, sou sócia na Cabalos Vet com a Júlia, sou proprietária da Galope Academia Equestre, que é uma empresa voltada mais para o desenvolvimento veterinário, desenvolvimento da cultura equestre. Fiz um treinamento profissional em biomecânica no Centro Veterinário da Gabriela Guenta, que é em Brasília. É uma ótima veterinária, super renomada. Indico muito o pessoal para fazer estágio lá também. Foi uma experiência que enriqueceu muito o meu dia a dia. Fiz o curso de fisioterapia equina pela Equilife, também pela Equilife o curso de kinesioterapia equine. Sou certificada pela certificação em Marcílio, então a parte de desenvolvimento, a parte de terapia humana, a gente pega por essa área. Fiz o curso de ozonoterapia veterinária pela Roscare, também a parte de equitação com a Bárbara, curso de mensuração do dorso dos animais, trabalhando na parte de saddle fitting também com a Bárbara, a Yolanda e a doutora Bruna Patrícia. Sou pós-graduada em equitação fundamental pelo Instituto da Maera Verde e sou um profissional com a certificação da Cela Nova Australiana, que é uma cela desenvolvida para o manga larga marchador. Um pouquinho aí da minha rotina. Hoje eu faço parte da Cabalos Vet, onde a gente trabalha no dia a dia com a fisiatria equina. A fisiatria hoje, ela pode ser, né, desenvolvida tanto em pequenos animais, grandes animais. A gente já tem um trabalho em touros, atletas também, não sei se é interesse de alguém na área, mas a nossa empresa ela é focada principalmente em equinos, não somente na área de fisioterapia, fisiatria, mas também na área de reprodução. A gente tem aí como lema, né, a qualidade, resultado e o bem-estar animal, que é levar em todos os nossos atendimentos a associação do bem-estar com o resultado. A gente gosta de ver nossos pacientes ganhando, a parte da fisioterapia é algo que tem que estar aliado à performance, à alta performance dos cavalos nas provas. Vou deixar aí um pouquinho da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores para vocês. Também estou hoje aí na parte do desenvolvimento veterinário, então a gente está aí com YouTube, com um canal no YouTube, então quem tiver aí com o celular possível, a gente colocou aí o QR Code para vocês acessarem o Galope Academia Equestre. A partir dele a gente desenvolve cursos que são online, a parte de mentoria também para os veterinários que estão em desenvolvimento da profissão, desenvolvimento da carreira. E eu falo sempre e atrelo, né, que nosso primeiro curso foi aí o Vet Advance, que foi a jornada do desenvolvimento veterinário, um pouquinho aí de como ele surgiu, que foi juntar o conhecimento técnico com a parte do desenvolvimento humano. Falo que é o diferencial hoje, né, no mercado de trabalho. Não adianta a gente pensar só no técnico se a gente não desenvolver a nossa parte pessoal. Nosso desenvolvimento pessoal ele vai estar atrelado aos nossos rendimentos no na nossa carreira. Então, começando a nossa palestra, a gente vai falar um pouquinho da medicina integrativa, depois da reabilitação e o acompanhamento esportivo, as vantagens da medicina integrativa. Vamos diferenciar as terapias convencionais das terapias complementares, falar um pouquinho mais detalhado das terapias complementares e algumas considerações finais e agradecimentos. Então, também o que é medicina integrativa? Muitas pessoas têm essa dúvida, estão escutando esse assunto pela primeira vez. A medicina integrativa ela pode ser interpretada de dois pontos. A primeira parte é a parte da integração, a gente integrar diferentes profissões, diferentes áreas, trabalhar em conjunto, ver o animal de uma forma holística, trabalhar com treinador, ferrador, proprietário, com outros veterinários. Então, quem é o pediatra desse animal precisa estar em contato com o veterinário clínico, com o veterinário da nutrição ou o zootecnista que está de acompanhamento com esse paciente.
com a parte de suplementação, com a parte de ferrageamento, que muitas vezes a gente já tem hoje, a maioria, não a maioria, mas grande parte dos ferradores também sendo veterinários, então a gente tem uma equipe veterinária por trás muito grande, e como fisiatras nós somos uma parte integrante de todo esse polo junto com os animais. E outra parte, outra definição, que é a terapia vindo da região mais oriental, uma terapia que trata o animal como um todo, a alma, corpo e a mente também. Então, duas definições da medicina integrativa que, aliada no nosso dia a dia, a gente trabalha as duas formas. Eu falo que fisiatra ele é o mais integrativo porque o nosso trabalho ele vai entregar os 20% finais para aquele paciente. A gente tem aí um cavalo que, com o seu manejo, com a sua nutrição, ele entrega 30% no jogo, digamos assim, mas para ele chegar no 100% hoje, como as provas estão cada vez mais competitivas, como tudo hoje está cada vez mais de ajuste fino, para ele chegar no 100%, aquele paciente que tem uma equipe de fisiatria por trás, que tem um acompanhamento esportivo, ele tem rendimentos melhores. Então, a gente tem aí, né, a associação da medicina convencional, a medicina que a gente chama de alopática, das medicações, das infiltrações, a gente tem as terapias complementares que entram em a medicina integrativa, a parte de acupuntura, ozonoterapia, laser terapia, o treinamento esportivo, a parte do manejo desse cavalo e a parte nutricional também. O importante aqui, gente, deixa eu voltar um pouquinho. Porque pode ser, né, que aqui tenha estudantes, tenha veterinários que já são formados, que pensem muitas vezes trabalhar na parte de treinamento, na parte de nutrição. E participar dessa palestra também é importante porque a parte da fisiatria, ela complementa muitas vezes e hoje cada vez mais vocês vão lidar na profissão com veterinários que são fisioterapeutas, que são fisiatras. Aqui abre um parêntese, né, da diferenciação de fisiatria para fisioterapia. Qual a diferença que a gente tem? Na medicina humana, os fisioterapeutas, eles são formados em fisioterapia, né? Na medicina veterinária, os fisioterapeutas, eles antes são formados em medicina veterinária, então nós somos médicos fisioterapeutas. Então, nós podemos dar diagnóstico e tratamento. Os fisioterapeutas, eles dão parte do tratamento. É por isso que alguns pontos vocês vão ouvir falar a fisiatria, outros pontos vocês vão ouvir falar a fisioterapia. Pensando aí na diferenciação de uma reabilitação de um acompanhamento esportivo. Na fisioterapia, nós podemos trabalhar nos dois pontos. Então, a gente tem a parte da reabilitação, que é trabalhar um animal que se lesionou, trabalhar um animal que teve queda de performance por algum motivo específico, e trabalhar animais que estão em um acompanhamento esportivo para evitar lesões, deixar que esse animal esteja sempre na sua alta performance com um alto rendimento. Na parte da reabilitação, nós vamos ter então uma lesão envolvida. Essa lesão muitas vezes ela vem de uma exigência do esporte, porque sempre tem um esforço repetitivo, seja o esporte que for, e aí cada vez mais a gente estuda a fisiologia do esporte, a fisiologia a biomecânica do exercício, porque cada esporte vai, digamos assim, sobrecarregar uma região do cavalo. E também, muitas vezes, esse animal que está na reabilitação, ele se lesionou não por uma exigência do esporte, mas por um acidente, por uma eventualidade, muitas vezes, em piquete, com outro cavalo. Tem cavalos que eu pego no acompanhamento esportivo, que eventualmente eles estão no acompanhamento com reabilitação, porque estão no piquete, estão na baia, deram um coice que gerou uma lesão específica. Não necessariamente a reabilitação é sempre de lesões graves, certo? Então, quando eu tenho aí uma lesão envolvida, eu vou lançar mão da fisioterapia para levar uma cicatrização mais funcional para esse paciente, com um retorno ao esporte mais rápido, mais funcional, evitando recidivas.
Vou trabalhar com a acupuntura, vou trabalhar com a medicina tradicional chinesa, com a quiropraxia e outras tantas terapias complementares que vamos abordar aqui hoje. No acompanhamento esportivo, eu trabalho então a parte da prevenção. Então, eu estou sempre com aquele cavalo, eu estou sempre avaliando ele semanalmente, 2 vezes na semana. Então, eu consigo antecipar uma possível sobrecarga. Então, um animal que muitas vezes não costuma ter uma sensibilidade dolorosa na coluna, ele começa a ter uma sensibilidade dolorosa muscular, ligamentar, e antes que isso vire um problema maior, digamos, um problema articular, um problema que interfira na sua performance, que interfira no seu desempenho esportivo, a gente consegue acionar as equipes envolvidas, acionar proprietário, treinador e também trabalhar esse condicionamento muscular. A parte de condicionamento muscular para o cavalo hoje é o que a gente mais preza, porque o cavalo ele gera para nós que gostamos do animal, que temos aí o cavalo como lazer, hobby, trabalho, ele gera o movimento como resultado. Então, a gente precisa sempre de ter uma musculatura ativa, a gente precisa sempre ter uma musculatura saudável, porque uma musculatura com dor, uma musculatura que tem aí um estresse envolvido muito grande, ela vai precisar de um tempo de recuperação maior, e se esse tempo de recuperação não é respeitado, vão vir lesões musculares que podem sobrecarregar em lesões tendíneas, em lesões articulares. O acompanhamento esportivo também, eu otimizo o desempenho desse paciente, desse cavalo no esporte, e vou também promover uma manutenção dessa saúde, pensando também numa longevidade esportiva. Detalhes da medicina integrativa. A gente tem aí uma recuperação mais rápida, o retorno que seja no esporte específico. Tenho a prevenção das lesões esportivas, vou colocar aqui alguns exemplos, né? Animais que eu tenho uma sobrecarga na suspensão, sejam eles cavalos de salto, sejam eles. Eu acho que eu vou precisar colocar meu carregador aqui, que a bateria apresentou fraca aqui no computador. Pessoal, peraí. Deixa eu ver se vai voltar. Ok. Então, a gente falando de prevenção de lesões esportivas. Quando eu tenho um esporte que gera sobrecarga no aparato suspensório do boleto, por exemplo, seja marchador, seja um cavalo de salto, eu posso trabalhar para que esse aparato, essas estruturas do aparato suspensório do boleto, sejam mais condicionadas a aguentar esse esforço. Trabalho também com a parte muscular, prevenção de que a musculatura chegue aí a ter um excesso, hum, de ácido lático, fazendo com que essa musculatura fique sempre dolorida, ocasione. O que acontece com a musculatura que fica sempre dolorida? O animal, que é um atleta, ele está sempre no treino. Então, sempre treinando, o treino vai exigir do esforço muscular. Se ele vai para o treino com essa musculatura já dolorida, sem uma recuperação, ele vai ter uma musculatura tensionada e não vai ser funcional. Então, o treino que seria para gerar condicionamento para essa musculatura vai tensionar cada vez mais essa musculatura. Então, eu não tenho ganho de massa muscular, cada vez mais eu vou ter rigidez muscular. Então, por isso que às vezes vocês podem encontrar aí antes e depois, né, do processo de atendimento, das sessões de fisioterapia, você primeiro palpa a musculatura faz fibrilações, a musculatura do paciente, ela vai ter o paciente vai ter uma reação de dor, de querer morder. E quando a gente faz os processos, a gente utiliza das terapias complementares, a gente consegue uma analgesia muito grande, a gente consegue um trabalho nessa musculatura muito bom, e esse paciente fica bem mais relaxado, a gente consegue ver os animais relaxando nas sessões, a gente leva esse bem-estar, esse controle da dor. E isso faz com que eu tenha um melhor preparo físico, porque um cavalo que, se não tiver a fisioterapia, precisa ir ficar 3 dias descansando, 2 dias descansando, vai ser um animal que vai poder ser treinado todos os dias, vai ser um animal que vai poder ter uma intensidade de provas muito maiores. A gente tem hoje animais que fazem provas todo final de semana, tem animais que fazem provas 3 finais de semana no mês. Então, dependendo.
da intensidade esportiva deste cavalo, a gente consegue ter esse melhor preparo físico com a medicina integrativa, com a fisioterapia. Desempenho está atrelado à parte de ter esse cavalo mais condicionado, gerarem um alívio melhor, ter essa prevenção. Então, o desempenho ele vai estar englobando todas as pontuações acima. E a saúde também. Quando a gente tem um cavalo em acompanhamento esportivo, a gente tem um cavalo sendo auxiliado pela medicina integrativa, a gente consegue um dos pontos, né, aqui para a saúde, a gente tem avaliações pela medicina tradicional chinesa com os pontos de acupuntura, em que antes desse animal apresentar um problema, não só lesão, mas um problema, seja ele, eh, como se diz, emocional, seja ele físico, seja ele da mente desse cavalo, a gente tenha ativações dos pontos de acupuntura, que são os pontos que a gente chama de pontos de diagnóstico, que levam, que são sinalizados antes da lesão acontecer, ou do problema ser instaurado, da doença acometer esse paciente. Te divide aqui as terapias convencionais das terapias complementares. As terapias convencionais, não que a gente seja contra, muito pelo contrário, a gente trabalha em associação. A gente muitas vezes sabe que é preciso e é necessário que os animais eles sejam atendidos por um veterinário convencional e a gente trabalha em parceria com várias equipes que instituem primeiro o tratamento convencional, estabilizam esse paciente, porque é preciso isso, e depois eles são direcionados e encaminhados para o atendimento da medicina complementar, da medicina integrativa com as terapias complementares. Então, eu vou ter aqui na parte das terapias convencionais o repouso, os anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, crioterapia, que é o uso do gelo, o ferrageamento ortopédico, as inúmeras terapias ahn, celulares e regenerativas. Então, eu tenho PRP, IRAP, ProStrate, terapia regenerativa, seriam as células troncos, tem mesoterapia. Já nas terapias complementares, eu vou ter homeopatia, acupuntura, moxabustão, osteopatia, quiropraxia, aromaterapia, ozonioterapia, kinesiology tape, que seria a bandagem funcional, tem a terapia manual sutil biodinâmica, eu tenho a cinesiologia biomecânica. A cinesiologia, muitas vezes, ela também está presente nas terapias convencionais. Hoje, cada vez mais, os veterinários têm diminuído o tempo de repouso dos animais e intensificado as avaliações com biomecânicos, tratamento com cinesiologia e a fisioterapia com suas inúmeras técnicas. Ahn, Dentro da parte de cinesiologia e esse repouso, quando eu digo, né, que cada vez mais os veterinários têm instituído essas terapias, evitado cavalo em repouso, porque hoje a gente já conhece a síndrome do imobilismo, que acontece quando eu deixo esse cavalo em repouso na baia. Então, já não é tão atual deixar um cavalo 30 dias, 60 dias parado na baia. A gente encontra? A gente encontra. Mas vocês que estão assistindo essa aula são diferentes, vocês não vão deixar isso acontecer, certo? Quando vocês verem uma coisa assim, vocês vão lá falar assim: opa, peraí, você já ouviu falar sobre síndrome do imobilismo? Como que funciona esse cavalo parado na baia? A gente precisa entender o comportamento do cavalo. E aqui eu chamo todo mundo, chamo a atenção de todo mundo aqui, por quê? Quando a gente leva esses questionamentos para outros veterinários, lógico, a gente vai saber como fazer isso, em nenhum momento é para, como se diz, duvidar do tratamento ou da opção que o veterinário teve para aquele paciente, mas sim para gerar uma discussão, para gerar também uma troca de experiência, para o veterinário saber também que você está atual, que você está entendendo do assunto, você não está assim ali só observando e
no momento que você tiver oportunidade, estiver sozinho com ele, não fazer perguntas, né, próximo de tratador, treinador, proprietário, ter um momento de perguntar, a forma de perguntar. Mas a gente sabe que o cavalo é um animal que precisa de pastejo, né? A gente levou esse animal para a baia, levou esse animal para o confinamento, mas esse animal não é um animal de confinamento. Então, eu preciso promover momentos em que ele esteja em movimento, em que ele esteja interagindo com o ambiente, que ele possa ter tempo, de pastejo, que ele possa ter tempo de movimento, seja de trabalho, seja algumas limitações de lesões, o trabalho dele vai ser um passo super controlado, que dependendo do grau, mas hoje, nem em casos de fratura, a gente deixa o animal 100% parado mais, porque a gente sabe que os prejuízos como um todo para esse cavalo são muito maiores. Então, vamos entrar agora nas terapias complementares. Eu trouxe algumas aqui para vocês, para a gente discutir, porque realmente é um campo, cada uma delas a gente faria uma palestra, né? Aí eu já convido vocês, a gente está com uma série no MMTV, que é a televisão do Manga Larga Marchador, que a gente fala de cada uma dessas terapias complementares. A série é de medicina integrativa, onde a gente aborda cada uma delas junto com a Júlia, minha sócia, na Cabaluzete, a gente traz vários temas para vocês, junto com a doutora Gabriela também. A parte de Shockwave, ela trouxe para a gente muito importante, parte de terapia na hidroesteira também, ela tem uma matéria sobre isso. E aí, não sei, a gente pode compartilhar depois, ou links, ou a gente faz um grupo aqui no final, pega o e-mail de vocês para poder mandar todo esse conteúdo, tá joia? Então, falando da fotobiomodulação, que é o famoso laser, a gente vai ter aí diversos benefícios para os cavalos. A luz, ao ser incidida na célula, ela vai ativar as mitocôndrias e ela vai gerar efeitos terapêuticos nessa célula. Esses efeitos terapêuticos vão desde analgesia até melhora da produção de ATP, melhora da produção de energia. Então, eu tenho uma comunicação melhor da célula, eu tenho uma célula produzindo mais energia. Estudos já mostram que as mitocôndrias, elas são chamadas de mitocôndrias gigantes, aquelas mitocôndrias que são estimuladas pela luz. E a gente pode ter o estímulo do laser infravermelho, do LED, do laser vermelho, do laser azul, do laser verde. Hoje, cada vez mais, a gente tem um desenvolvimento de tecnologias para implementação na nossa rotina, e cada uma delas vai ter um efeito, vai ter uma dinâmica, vai ter um resultado. Então, aí, quais os benefícios para os equinos, né? A gente pode trabalhar a laser terapia na parte da musculatura, trabalhando uma parte de analgesia, trabalhando uma parte de recuperação dessa musculatura. Quando eu tenho sempre a constância da aplicação do laser, eu tenho musculaturas que vão recuperar mais rápido, então eu tenho animais que eles aguentam um estresse oxidativo muito maior. Eu posso trabalhar esse laser num momento de restrição de fáscias. Esse era um paciente que tinha uma ferida, uma ferida não, uma cicatrização bem comprometedora, com bastante fibrose, então o laser trabalha essa modulação. O laser também vai trabalhar a parte das artroses, com a melhora da condição articular, com a melhora do fluido articular, com a melhora da entrega de nutrientes para essa articulação, porque a articulação ela vai receber nutrientes a partir do osso subcondral. Então, quando eu tenho o estímulo do laser, eu melhoro essa comunicação, eu melhoro esse aporte de oxigênio, esse aporte de nutrientes para essa articulação. E tem também a magnetoterapia. O campo magnético, ele vai promover um polo realmente de cargas. Então, eu tenho uma um polo sul e um polo norte, e essas cargas elas vão caminhar, essa energia, né, ela vai caminhar do norte para o sul, e ao gerar esse campo, esse movimento de partículas de elétrons, eu tenho resposta nessa célula. Então, eu vou ter aqui partículas com carga em movimento,
Já é estudos que mostram que há até movimentos do líquido articular, então eu gero também mais nutrição, eu gero também mais comunicação para essa articulação. Então é como se eu tivesse as células com íons positivos e negativos. Quando eu passo o campo magnético nessa célula, eu melhoro a condução nervosa, tenho frequências que modulam a parte nervosa, tenho frequências que vão modular o metabolismo de cálcio e de osteoblastos, melhorando a cicatrização óssea. Vou ter frequências que vão me auxiliar na parte do relaxamento muscular, bloqueios da mensagem de dor, melhorando aí a circulação e também cicatrização. Então, a gente tem estudos também que já usam o campo magnético em feridas, além de cicatrizações tendinhas e ligamentares. Eu tenho aí uma melhora na homeostase das células. Esse metabolismo, ele vai ser acelerado. Eu tenho, então, uma célula que possui cargas positivas e cargas negativas que vão estar polarizadas. Quando eu tenho o metabolismo celular acontecendo, eu tenho diversos metabólitos que seriam dejetos que a célula precisa eliminar, que a célula precisa é, limpar, digamos assim. Quando eu melhoro essa comunicação de fluxo na célula, de entrada e saída, eu tenho também outro mecanismo dentro da célula que utiliza dessas partículas com carga, que é a bomba de sódio e potássio. Então, toda a comunicação do que entra e sai na célula, eu tenho uma necessidade dessas partículas com carga estarem em comunicação. A gente trabalha na magnetoterapia nesse intuito. Então, aí, diferentes frequências do campo magnético vão atuar no cavalo dependendo do intuito terapêutico que a gente busca. A ozonioterapia, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo, mas qualquer coisa vocês vão pontuando aqui também, tá bom? Então, a ozonioterapia, eu vou ter um efeito anti-inflamatório, antimicrobiano e antioxidativo. O que acontece? A ozonioterapia em si, ela é uma terapia oxidativa, mas o seu efeito é antioxidante, por quê? O ozônio ele vai participar do sistema redox, de redução e oxidação. Nesse sistema, ele vai favorecer ao organismo a aguentar mais o estresse oxidativo. Então, ele oxida a célula de forma controlada. E essa oxidação controlada vai permitindo hum, que o cavalo, que esse organismo, ele possa ir cada vez mais aguentando o estresse, aguentando é, treinos, porque a célula, ao ser exposta a ao treino, ela gera também seu estresse. O animal que é atleta, ele tem um estresse que é de transporte, provas, ambiente novo, tudo que envolve o clima competição, assim como nós atletas humanos, os cavalos também vão passar por isso. E eu tenho também a parte anti-inflamatória do ozônio, porque ele vai gerar na célula diferentes estímulos para a produção de interleucinas que participam desse processo anti-inflamatório. E ele também é antimicrobiano. Então, ele pode ser bactericida, ele pode ser fungicida e ele é virustático. O vírus, ele não tem a capacidade de gerar a morte viral, mas ele tem a capacidade de gerar a estagnação do processo de replicação desse vírus. Na cicatrização de feridas, eu tenho um processo regenerativo muito acelerado com o uso do ozônio, então eu tenho aí feridas que são de um processo de cicatrização mais delicado, mais complicado, sendo cicatrizadas aí com 6 meses de tratamento quando eu associo a ozonioterapia. E isso, gente, é preciso a gente aprofundar em cada terapia, porque a mesma terapia, ela nos dá a possibilidade de trabalhar diferentes formas. Então, em uma mesma ferida, eu tenho diferentes fases de cicatrização, feridas que eu tenho exposição óssea, eu tenho diferentes necessidades, por isso que é preciso uma avaliação de um médico veterinário capacitado para tal. E isso vai nos levar
a ter a autonomia de saber qual concentração eu vou usar em cada fase da ferida, quanto tempo eu vou deixar aquele ozônio, como que aquele paciente também ele vai receber essa terapia, porque a gente precisa também associar com a aceitabilidade do paciente. E aí a gente passa para a cinesioterapia. A cinesioterapia ela vai ser utilizada tanto no diagnóstico como no tratamento. Aqui eu tenho pacientes que estão em diferentes fases. Uma eu que está na parte de um processo de reabilitação, ela tinha artrose na cervical e problemas na coluna torocolombar. Tem um paciente que estava no processo de acompanhamento esportivo, então eu já tenho aqui um processo de trabalho diferente neste cavalo, onde eu estou condicionando melhor a parte proprioceptiva dele. Com os pads, eu consigo ter maior avaliação se esse cavalo ele tem uma predisposição em pisada, então às vezes ele tem um apoio maior de um membro do que do outro, então eu posso, com os pads, auxiliar para que ele tenha mais consciência do corpo dele, como se a gente estivesse fazendo um exercício de isometria na academia. Então, eu tenho a possibilidade de dificultar mais o exercício. Então, esse paciente aqui, ele começou assim, com os alongamentos. Depois dos alongamentos, a gente passa para a parte de uma superfície mais instável. Eu tenho uma superfície mais instável, com um pad ainda maciço. Depois eu tenho uma superfície mais instável ainda, com um pad menos maciço. E diferentes exercícios que também precisam de uma avaliação, que também precisam de um acompanhamento para saber qual vai ser o exercício realizado, quanto tempo, qual grau de dificuldade. Essa é uma égua que para vocês verem, ela ainda tem um grau de dificuldade porque ela rotaciona muito o tronco ao fazer esse exercício. A gente pode até ver uma diferença do lado direito para o lado esquerdo dela. E eu vou então pensar na cinesioterapia para aumentar a performance atlética, para reduzir lesões e melhorar também a prevenção, menos tensões e desconfortos. A gente tem aí que a parte de alongamentos, eu melhoro a força muscular em 3 vezes. A gente utiliza na cinesioterapia também de exercícios. Então, eu tenho os exercícios de alongamento, exercícios ativos, que eu digo, da parte de exercícios em movimento. Então, eu tenho cavalos que estão aí em movimento puxado, cavalos que estão em movimento montado, e a gente direciona os exercícios que vão ser feitos, a quantidade de exercícios, quando a gente vai passar por um exercício mais exigente para esse cavalo. Eu vou diminuir tensões e desconforto, porque quando a gente mesmo acorda com aquela tensão muscular, já não gera uma dor de cabeça, já não gera um mal-estar. Quando eu tenho um movimento, quando eu tenho uma elasticidade, uma flexibilidade maior, eu tenho um conforto muito melhor. E além disso, eu melhoro a comunicação cavalo-cavaleiro, porque eu deixo esse cavalo muito mais sensível à percepção de si, eu deixo esse cavalo muito mais receptível à necessidade daquele cavaleiro naquele exercício que ele precisa. Isso vai me ajudar a monitorar de forma contínua a saúde da região musculoesquelética desse paciente. As bandagens elásticas, então elas são terapêuticas e a forma com que a gente coloca essa bandagem que vai gerar o efeito terapêutico dela. Então eu posso utilizá-la para um suporte muscular e articular, eu posso melhorar a propriocepção com o uso das bandagens, eu posso reduzir edema, eu posso melhorar a tensão muscular, né, reduzindo essa tensão muscular, que melhorar a tensão muscular vai ser reduzir, né, eu não vou querer deixar uma musculatura tensa. E eu posso também trabalhar a dor com a bandagem elástica. Então, a forma com que ela é aplicada, ela vai trazer aí esse processo terapêutico que a gente busca. Então, aqui eu tenho uma bandagem que está sendo aplicada para o alívio da dor. Provavelmente esse paciente estava aqui com uma sensibilidade dolorosa, um trigger point que eu precisava estabilizar. Esse paciente que era um paciente que estava com uma dor
em longuíssimos, muito grande, a gente consegue dar um suporte melhor para relaxamento. Esse paciente estava com edema generalizado no membro, porque ele estava com duas feridas, consegue ver? Ele passou por um processo de lesão no transporte. E a partir da aplicação das fitas, a gente tem, além de uma drenagem melhor, uma facilitação dessa drenagem, eu tenho um processo de melhoria da cicatrização, que seja tendinha, que seja da ferida, porque o processo de edema em si, ele complica todo o processo de cicatrização. É muito utilizado também as bandagens pós-cirúrgicas, porque na cirurgia em si eu já tenho um grau de edema esperado. Aqui é um animal que ele não podia passar por nenhuma outra terapia, é um animal que estava gestante e todas as partes de medicina alopática eram arriscadas, porque era um animal que tinha uma gestação mais complicada. E aí, com 3 sessões de bandagem elástica, e aqui só bandagem elástica, a gente tem aí uma redução do nível de edema, que vocês podem ver, que foram 3 dias seguidos, uma redução significativa desse edema. A gente passa então aí para acupuntura e para moxa. Eu vou ter então na acupuntura os acupontos, que são os canais de energia. Então a gente tem meridianos na medicina tradicional chinesa que vão nos direcionar para um diagnóstico, que vão nos direcionar para um tratamento. Essa ativação desses pontos, eles vão liberar neurotransmissores e endorfinas que vão agir no animal como um todo. Então, eu vou ter uma melhora da função orgânica, eu vou ter também um alívio da dor significativo. É muito comum a gente encontrar aí animais que possuem uma dor muscular, uma reação de escoiciar, uma reação de fugir da nossa avaliação. E quando a gente libera alguns pontos de acupuntura, que geram até muitas vezes sangria, né, que é a liberação de algumas gotas de sangue, esses animais têm um alívio imediato, então a gente fala, né, que a gente liberou energia que estava presa naquele meridiano. E nisso eu vou ter também a modulação do sistema nervoso autônomo, gerando um bem-estar geral nesse cavalo. São inúmeros pontos aqui para vocês verem, inúmeros meridianos. Hoje a gente tem a facilidade de ter o celular, então a gente muitas vezes vai consultar esse mapa, né, de pontos da acupuntura, a gente vai estudar cada vez mais os casos clínicos que nos aparecem. Alguns pontos a gente já decora por usar muito na rotina, então isso vai da nossa rotina, da nossa prática, e mostrando para vocês que uma área da medicina integrativa que é muito utilizada, que existe muito que aprender hoje aí, né, até parte de pós-graduações específicas, estudos específicos para a parte de acupuntura, né? Hoje, para você fazer acupuntura, você precisa ser acupunturista, então é, é até complicado a gente passar, em que sentido? Como médicos veterinários, a parte de acupuntura, em que processo, né? Tenho a graduação em medicina veterinária, tem os cursos na parte de fisioterapia, mas para a parte de acupuntura, a gente precisa das pós-graduações em acupuntura. O que eu faço mais na minha rotina é a laser puntura, que é a ativação dos pontos da acupuntura com laser, que é possível. A gente pode estimular esses pontos com a moxa também. Já a Júlia, ela trabalha mais com a parte da acupuntura, com a parte desta avaliação mais específica de cada meridiano, porque a gente usa a acupuntura tanto desse diagnóstico complementar do paciente, como também para a parte esportiva, para a parte musculoesquelética. Existem alguns trabalhos científicos, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, que correlacionam o ponto diagnóstico de acupuntura com o diagnóstico a partir de raio-x e ultrassom das regiões do cavalo, então há uma correlação muito grande já que foi estudada cientificamente, então com a parte da fisiatria, muitas vezes a gente não trabalha com raio-x e ultrassom, são
exames de imagem complementares realizados pelos clínicos do atendimento convencional, mas a nossa avaliação, a nossa conduta também precisa passar por uma avaliação fisioterápica, que a gente também pode direcionar o diagnóstico e solicitar um exame de imagem, e muitas vezes o que nos auxilia nisso as avaliações cinemáticas da parte da biomecânica e as avaliações da medicina tradicional chinesa. Então, na parte da moxa-bustão, eu tenho um bastão de artemisia, que é uma erva medicinal, e quando eu tenho a combustão, que é a queima dessa erva, eu vou ter uma termoterapia, que é o aquecimento, mas eu vou ter também um efeito medicinal da queima desta erva. Então, quando eu auxilio a combustão nos acupontos, eu tenho a ativação desses pontos de forma direcionada para o que eu busco, como eu tenho também uma melhora da circulação sanguínea, linfática, liberando também endorfinas, então eu posso trabalhar a moxa quando eu tenho edemas, eu posso trabalhar a moxa quando eu tenho uma ferida que precisa de melhorar a cicatrização, que eu preciso de uma circulação sanguínea maior. Posso trabalhar a moxa quando eu tenho aqui ó, uma dor, uma inflamação, pensando aí numa recuperação tecidual. Então, quando a gente tem lesões musculares, quando a gente tem tensões musculares, a gente pode trabalhar com a moxa também. E é muito particular, porque cada paciente vai ter uma aceitação. Então, eu trouxe para vocês diferentes terapias. Tem paciente meu que não aceita a moxa, acha estranho, acha a questão da fumaça estranha. Tem pacientes que não aceitam a bandagem elástica. O laser é uma terapia bem aceita, o campo magnético também é uma terapia mais aceita, mas tem pacientes que precisam passar aí por um processo de acostumar com tudo, né? Acostumar com os alongamentos, acostumar com os equipamentos, nesse sentido. Então, tem outras terapias que a gente utiliza, né? A gente utiliza eletroterapia, a gente utiliza ultrassom terapêutico. A termografia é um exame complementar que também auxilia no nosso diagnóstico, na nossa avaliação. A quiropraxia vai auxiliar tanto no meu diagnóstico quanto no meu tratamento. Eu tenho a crioterapia que vai auxiliar em inúmeros processos junto com as outras terapias complementares e tenho diferentes formas de associar a crioterapia, fazendo propaganda aí já, né? O último episódio que a gente fez com o MMTV foi sobre crioterapia, então foi ao ar domingo no canal do YouTube. Vou ver se eu jogo o link para vocês terem acesso. A gente desmembra e destrincha muito mais esse tema. E aqui algumas considerações finais sobre a medicina integrativa, né? O uso dessas técnicas na rotina dos cavalos atletas ou em cavalos que estão em reabilitação vão permitir que o mesmo apresente melhores condições de saúde e de desempenho e vão atuar de forma preventiva das lesões importantes na espécie. E deixar para vocês também um pouco de um incentivo, né? Que eu sei que muitas vezes a gente está na carreira, a gente está estudando, a gente encontra vários altos e baixos, né? Então, pensar muito que o mundo ele pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, a sorte tem que te encontrar trabalhando, tem que te encontrar estudando, tem que te encontrar cada vez mais em evolução. E é sua parte pensar também no seu desenvolvimento pessoal e ele vem junto com o seu desenvolvimento profissional. Então, quem aí não formou ainda, está nos primeiros períodos, está ainda próximo de formar, pense no seu desenvolvimento pessoal, pense na parte de desenvolver-se como pessoa, em diferentes aspectos, seja ele intelectual, seja ele na parte de literatura, seja ele na parte de terapias para lidar com a parte emocional, seja ele na parte de marketing para lidar com a venda do seu produto, do seu serviço. E também quero deixar para vocês que antes da gente desistir, para a gente descansar, porque muitas vezes a gente está cansado, né? Ou cansado da rotina, ou com um cansaço físico, né?
porque quem trabalha com cavalo sabe que esse cansaço físico ele vem muito, ele exige muito, é um ambiente e é um animal que exige do nosso físico, então a gente aí atender 7 cavalos no dia, alongando todo mundo, como se a gente carregasse realmente o cavalo nas costas, e a gente tem que ter paciência, entender do comportamento equino, porque quando a gente não tá bem, o cavalo vê que a gente não tá bem, aí a sessão demora mais, o diagnóstico demora mais. E cada vez mais a gente não sabe lidar com a nossa parte emocional, se a gente está cansado e quer, né, sempre, e tem esse sempre pensamento de desistir, muitas vezes a gente pode estar cansado emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente. Então, é um conselho que eu deixo muito, porque um dia eu escutei, um dia chegou até mim e fez a diferença na minha vida. Eu passo para vocês, que é um pouquinho do que a gente viveu na imersão Rabaluzete, que aconteceu aí no mês passado, foi um sucesso. E deixar para vocês também os contatos, meus agradecimentos aí à universidade, à Unifem, à minha sócia Júlia, que está sempre comigo nos perrengues, nas alegrias, nas palestras também, tem muito dela nessa palestra. A empresa Cabaluzete, a Galope Academia Equestre, deixar aí também meu Instagram pessoal, Jamile Torres. Estou sempre disponível. Podem chamar no WhatsApp também, que precisarem, seja estágio, seja artigo científico. A gente está aqui para colaborar sempre e poder ensinar. A parte do estágio, tenho certeza que todo mundo adorou. Vamos abrir para as perguntas, então, Jamile. Claro, vamos lá, gente pergunta. Se tiver alguém aí que tenha perguntas também no Instagram, pode mandar aqui no chat que a gente está de olho. Uhum. Eu já vou iniciar, então, com a minha. Uma Claro. pergunta um tanto quanto pessoal, porém voltada para a sua carreira também, né, Jamile? Você, como mulher, depois de formada, quando foi que te deu o start de que você queria a carreira de fisiatra? E como mulher também, qual foi o maior desafio que você enfrentou para poder entrar nessa especialização? Quando eu decidi trabalhar com fisiatria, eu sempre tive muito mais contato com a parte de comportamento equino do que com a parte de clínica e cirurgia na minha graduação inteira. E então a parte zootécnica sempre me chamou mais atenção, a parte de nutrição, a parte de comportamento. E a fisiatria linka muito isso. Quando eu formei, eu fui trabalhar com a parte de ortopedia, a parte de biomecânica com a doutora Gabriela, então isso foi intensificado. E a Uhum. parte de estágios, então eu fiz estágio na clínica, eu fiz estágio na parte de cirurgia, eu fiz estágio na parte de comportamento, e com os estágios eu fui percebendo que eu tinha mais aptidão. É engraçado dizer, né? Mas quando eu estou diante de um intensivismo, que é da parte da clínica, eu paraliso. Meu corpo, assim, fisicamente falando, sabe? Meu corpo, ele paralisa e fala assim, olha, não é meu caminho. Quando eu tô na fisiatria, que eu tô na alta performance, que o cavalo tá na prova, que eu quero ver todos os detalhes, eu começo a ver prova de cavalo, do nada eu tô lá na beirada da pista, vendo o movimento, avaliando uma, falando, o coração bate mais forte, acelerado, e não tinha como negar o caminho. A parte de ser mulher, né, as dificuldades que a gente encontra, creio que muito do nosso posicionamento reduz essas dificuldades, né? Muitas vezes o ambiente, né, muito masculino, hoje cada vez mais eles respeitam, cada vez mais eles têm os limites. Mas desde você é educada, as pessoas acham que você está abrindo alguma porta que não está aberta. Então, eu evito muita intimidade, eu tento, né, estar sempre uniformizada. Uma coisa, gente, que é um detalhe que às vezes a gente não pensa, não uso perfumes para atender, porque o próprio cheiro já atiça o que não deve ser atiçado. Tento ter uma maquiagem formal, uma linguagem mais formal, mas eu sou muito aberta. Então, eu consegui fazer amizades já deixando as coisas muito claras. Então, acho que é importante isso, nosso posicionamento. É, existe alguns preconceitos de duas formas. O primeiro preconceito é, às vezes,
não entender que a gente tem capacidade técnica de um homem, né? E também a capacidade de lidar com o cavalo, que é um ser mais forte. Então, também precisei trabalhar a parte física, então, atividade física constante, tanto para não gerar lesões em mim, quanto aguentar a rotina. E quando você começa a entender de comportamento do cavalo, você vê que não é força, é jeito. E aí você começa a mostrar que você sabe para as pessoas nos atendimentos, né? Mas como as pessoas, às vezes a gente lida com funcionários que são mais rústicos, que são mais antigos, acontece sim de muitas vezes, assim, só no quarto atendimento, depois que um proprietário ou um funcionário ou outro veterinário ou outro prático falou uma coisa que deu muito errado e ele percebeu que se ele te seguisse ia dar certo, que as coisas vão encaixando assim, sabe? Mas às vezes a gente precisa de uma paciência redobrada, de falar assim, gente, eu não fui clara, será? Então, assim, às vezes não, a culpa não é nossa, né? Muitas vezes a gente tem que parar e avaliar nesse sentido. E tem, né, o segundo ponto, que é realmente essa visão profissional, de não ser uma visão, tipo assim, vulgar da mulher ali no campo. Eu tento sempre atender, se é um lugar novo, um lugar que eu ainda não tenho contato tão estreito com os veterinários, com o proprietário, não ir sozinha, isso eu acho que é um ponto. Sempre mando localização de onde eu estou para alguém da minha família. Esses cuidados que a gente precisa ter, No fim das contas, acho que a palavra-chave para a gente é paciência e cuidado, né, Jair? né? Bruna, no chat aqui, fez uma pergunta. Quais tratamentos costumam funcionar melhor para ajudar na recuperação de lesões nos ligamentos? E como você escolhe o melhor para cada paciente? A gente tem ultrassom terapêutico, a gente tem campo magnético, laser, ozônio, mas qual vai ser o melhor? Depende do diagnóstico. Cada lesão ligamentar vai ter um diagnóstico. A gente tem shockwave, que é muito bom, a crioterapia é muito boa. Então, cada fase da lesão do ligamento, ela também vai pedir uma terapia específica. Então, se eu tenho ligamento que no ultrassom eu sempre bato na tecla, a gente está em associação com o exame de imagem, porque se eu tenho um ligamento que no ultrassom está com muita fibrose, eu já opto por usar o ultrassom terapêutico e eu uso com um gel específico que melhora a resolução de fibroses. Quando eu tenho uma lesão ligamentar, que ela está muito aguda, eu preciso desinflamar mais a região, eu já opto ali pelo laser, eu já opto pelo campo, eu já opto pela crioterapia. E eu associo também com a alopatia. Então, a gente conversa com os clínicos para passar um anti-inflamatório, dependendo também se esse cavalo é um cavalo que vai ter uma prova que tem doping. Então, se eu não posso usar o anti-inflamatório, eu preciso trabalhar mais a energia e a potência dos meus equipamentos para conseguir esse efeito sem o uso da medicação. Se eu tenho um ponto aqui importante explicar um pouco nas fases da lesão, porque eu tenho um processo de preenchimento da lesão e um processo de realinhamento das fibras. Então, na lesão de ligamento e tendão, se eu tenho um tendão, um ligamento que teve uma ruptura de fibras, além de desalinhamento, muitas vezes eu preciso de ter um tempo maior de repouso do que um tempo de exercício. Então, esse tempo por dia eu preciso dosar para esse cavalo, não deixe esse cavalo 100% parado o dia todo, mas eu preciso dosar isso. E eu posso utilizar das terapias celulares, então PRP, eu posso utilizar de células de tronco para preencher essa lesão mais rápido. O laser ajuda no preenchimento mais rápido, o ozônio ajuda no preenchimento mais rápido, o campo ajuda no preenchimento mais rápido. E quando eu associo a medicina integrativa, as terapias complementares, esse preenchimento e esse realinhamento das fibras vão ser mais funcionais. Então, as pessoas muitas vezes falam assim: ah, solta o cavalo no pasto, depois de um tempo pega ele para trabalhar. Mas eu penso em um cavalo para esporte, esse cavalo, quando ele voltar a trabalhar, eu posso ter muito mais fibrose, esse ligamento pode cicatrizar muito mais enrugado. Então, quando ele for esticar, eu tenho novas lesões. Então, isso tudo a gente precisa ter o conhecimento para até vender nosso processo, nosso trabalho, mostrar para o proprietário que lá na frente ele vai ter mais longevidade, ele vai ter um atleta em alto nível, né? A gente tem que ver também o nível da lesão e onde eu quero voltar esse cavalo. É um desafio. Mas alguma pergunta? Ah, sim, o Iago.
mandou uma pergunta aqui no chat, Jamil. Em caso de microlesões no manga larga machador, por exemplo, que tem um esforço repetitivo durante as provas, qual o tratamento mais assertivo? Obtemos resultados positivos logo na primeira sessão. Aí ele deu um exemplo. A magnetoterapia seria uma opção nessa situação? E agora a gente tem que pensar se seriam microlesões tendíneas, microlesões musculares, certo? Quando eu tenho pensar nessas microlesões, a primeira coisa que eu penso é crioterapia, né? Pós-exercício, principalmente exercícios intensos, provas. Cada vez mais o manga larga tem se aberto a esse tratamento, né? Hoje é mais difundido nas outras raças, mas o manga larga tem aberto muito a isso, porque eu tenho, com o treino, eu tenho um aquecimento da região. Então, para no pós-treino, quanto antes eu desaquecer a região, menos lesões eu vou levar. Quando eu penso em musculatura, eu preciso, para hipertrofia dessa musculatura, um processo de microlesão. Então, eu tenho a musculatura trabalhando, igual a gente na academia, para gerar hipertrofia, eu vou precisar desse dessa microlesão no músculo para ele entender que ele precisa hipertrofiar. Então, no caso da musculatura, a crioterapia não é tão indicada como na parte de tendões e ligamentos. E aí eu já uso para musculatura a magnetoterapia e eu uso principalmente o laser. Em recovery, o laser é muito bom. É, pensando Por que que eu digo que o laser é muito bom? Porque o custo-benefício dele é bom. O magneto eu preciso de um tempo de sessão muito maior. O laser, tem lasers aí classe 4 que em alguns segundos eu já promovo o resultado que eu preciso na musculatura. O cavalo é um animal que tem grupos musculares grandes. Então eu preciso de terapias que me auxiliem em relação a tempo também. Mas o campo, e às vezes eu associo o campo com laser, me trazem ótimos resultados em relação ao recovery. Não sei se eu consegui responder. Mas sempre assim, a gente obtém resultado positivo na primeira sessão, né? E pensa também que esse resultado ele é microscópico, assim como a lesão, né? Para o proprietário entender, às vezes ele precisa ver e tudo, mas a gente precisa explicar isso para ele, que esse resultado ele é a longo prazo, né? A fisioterapia, assim, para o treino, para o proprietário ver na prática, é sessões, né? Eu sempre converso que é pacote de sessões. Eu não faço uma sessão de laser. O laser ele vai ter resultado como sessões. Diferente do shockwave. Shockwave você faz uma sessão numa lesão e aí você vai repetir a sessão 20, 25 dias, 30 dias depois, 21 dias depois. Então, é diferente. É diferente. E aquela questão também de mostrar para o proprietário que quanto antes começar o tratamento, se evita um problema maior, né, Jamil? Exatamente. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Bora. No Instagram também tem alguma pergunta, Jamil? Não, porque a galera tá quietinha. Só ouvindo. Quem quiser fazer pelo áudio também pode, tá, pessoal? Para quem decide seguir na área, quais formações de circulação que você recomendas como ponto de partida? Deixa eu colocar aqui meu currículo de novo, porque eu indico muito todas essas. Quem quiser tirar um print aí, galera, todas essas Na hora que você instituições, né? mostrou, eu já tirei. Oi? Na hora que você mostrou a tela, eu tirei o print. Além disso, né, a gente precisa pensar aí a gente precisa pensar em objetivo, né? Então, se eu quero seguir na área de fisioterapia, eu quero trabalhar campo, então eu posso pensar em acompanhar veterinários que trabalham a campo. Se eu quero uma parte hospitalar, eu posso acompanhar hospitais que já têm um setor de fisioterapia. Eu posso fazer residência já nessa área. Mas eu indico muito, antes de você pensar na área específica da fisioterapia, você fazer estágio em todas as áreas e principalmente clínica, porque você vai precisar saber principalmente quando não fazer a fisioterapia.
Você precisa avaliar. Às vezes eu chego para fazer fisioterapia num paciente que chegou de prova. Ele chegou de uma viagem no Rio de Janeiro, ele viajou ali 10 horas. Ele não tem condição física de participar do processo da fisioterapia. Ele precisa descansar, ele precisa de repor nutriente, ele precisa de uma fluidoterapia. Eu preciso falar isso para o proprietário, eu preciso passar isso para o treinador, entende? Então, tem que avaliar quando meu paciente não está bem, principalmente quando eu não vou fazer determinada terapia. Então, eu indico isso. A Mari falou, né, de ser especialista, especializado. O que acontece? Hoje a gente não tem um título de especialista para a parte de fisioterapia. Por quê? Porque não dentro da veterinária, você tendo o diploma de médico veterinário, você já pode atuar, não é igual a algumas outras profissões, digamos assim, na medicina humana, que você precisa ter o título de especialista para realizar determinadas atividades, funções. Então, sendo veterinário, você pode fazer cirurgia, você pode fazer ultrassom, você pode fazer fisioterapia, você pode trabalhar com pequenos, com grandes. Num futuro, eu creio que às vezes isso pode estar mais direcionado, mas a gente já acaba direcionando. Então, para quem já formou, nunca é tarde, então não acho que tenha essa questão. Ah, já trabalho. Tem uma aluna mesmo que fez o curso com a gente do Vet Advance, que ela fazia parte da reprodução, trabalhou com reprodução 10 anos, começou a entrar na parte de medicina integrativa, na parte de fisioterapia, então nunca é tarde, é sempre áreas para se descobrir, para se atuar. E E sempre tem mercado, sabe? Acho que é a gente conhecer o produto que a gente está trabalhando, o serviço que a gente está vendendo, né? E saber como levar isso para o cliente, trabalhar na parte de desenvolvimento de marketing, de postura mesmo, para a gente levar isso. Não sei se eu respondi, Rafaela, mas assim, faça um curso de fisioterapia, tem pós-graduação em fisioterapia, diferentes pós-graduações, diferentes cursos também, tá? Laura, quais os parâmetros mais recomendados na aplicação do laser, como dose e frequência? Laura, você já viu na prática que a história é mais complexa, né? Realmente a recomendação da aplicação de dose e frequência vai muito da patologia que a gente está lidando. Então, eu tenho doses também relacionadas ao equipamento que eu trabalho, sabe? Tem equipamentos que eles precisam de doses que são energia, joules que eu entrego maior, e frequência que vai ser a ação dessa energia no tecido diferente também. É, digamos assim, né? É complicado passar parâmetro e protocolo porque é muito individual, mas digamos assim, quando a gente trabalha em frequência para uma parte de melhoria de dor, a gente usa aí 20 Hz, a gente usa 50 Hz. Eu trabalho muito assim, eu inicio o tratamento com uma dose, que é a quantidade de joules mais baixa, e a cada sessão eu aumento essa quantidade de joules. Então, dependendo do paciente e da patologia, eu costumo trabalhar dessa forma. Mas parâmetro mesmo, assim, a gente falou muito dessa questão de parâmetro mais aprofundado na imersão no Cabaluzete, porque aí a gente trabalhou específico cada coisa. A gente consegue trabalhar isso melhor numa discussão de um caso clínico, mas é muito abrangente o laser, sabe? Porque o laser é um coringa, assim, falo, vamos buscar um, um equipamento. Primeiro equipamento é o laser, né? Realmente é confuso porque é muito particular de equipamento que eu uso, de rotina clínica, que é nossa experiência clínica, e de estudos também, sabe? Existem um guia que a gente se direciona, tanto na parte humana como na parte veterinária, mas é um mundo. A parte de dosimetria de laser é um mundo bem, bem grande. A Laura te respondeu no chat, Jamile.
Sim, aí eu falei, né, que essa parte acaba ficando mais confusa, naquela hora falou assim, ó, tô fazendo estágio na área, mas ainda assim eu fico confusa sobre qual dose e frequência usar em cada raça. Porque vai dessa parte da nossa clínica, do equipamento que a gente está. Às vezes você pode ter tido até na sua rotina, né? Trabalhar com dois equipamentos e em cada equipamento se trabalhar com uma frequência e com uma energia diferente, porque isso acontece. A entrega de cada equipamento, vamos supor, tem equipamentos que eu tenho LED e laser no mesmo cluster. Então, eu vou entregar a energia de forma diferente também. Eu tenho equipamentos que são comprimentos de ondas diferentes, então eu também entrego energia de forma diferente. Classe diferente, então eu tenho equipamentos 3B e equipamentos com a classe 4. Então, alguns eu posso dar uma potência mais alta, outros eu posso dar uma potência mais baixa. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, então é isso. Então, Vamos então. então ficamos assim. Vou agradecer muito você, Jamile, muito, muito, muito. A gente sabe que você é muito solista, você está sempre a postos para ajudar em tudo que é preciso e necessário. Então, te agradeço muito por dividir um pouquinho com a gente. E é isso, é seguir mesmo seus conselhos, porque nessa área a gente tem que encarar mesmo de peito aberto, com garra, com coragem. Então, quando tem alguém para nos direcionar, isso é muito bom. Muito bom ouvir alguém que já está na área, que já está onde a gente quer chegar e tem conhecimento para dividir. Então, te agradeço muito por isso. E vamos contar com você muitas vezes ainda pela Claro. frente. Eu também Sem também agradeço a receber muita oportunidade. mensagem minha. Não, que isso, podem chamar, agradeço a oportunidade. O que precisarem também, podem contar com a gente. Que bom que vocês gostaram, gostei muito também de estar aqui com vocês. Desejo aí um sucesso para todo mundo, né? Uma carreira realizadora que eu falo muito no curso que a gente oferece, porque cada um vai se realizar de uma forma, né? E é possível a gente transformar a nossa paixão por cavalos em uma carreira realizadora. A gente tem que abraçar isso como carreira, né? Que a gente chega lá. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, De Jamile. nada. E Tchauzinho, teremos outras pessoal. oportunidades, presencialmente Pode agora contar na comigo. próxima. Pode contar comigo. Muito obrigada a quem está na live também, quem está participando, quem está ouvindo a gente, minha Obrigada, querida Jamile. Muito muito grata a obrigada, todos. viu? Foi muito boa. Agradeço, Meu projeto pessoal. não seria tão bom sem você, Jamile. Muito Show! obrigada. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite também ao pessoal que está aí no Instagram. A gente vai deixar tudo salvo e disponibilizado para vocês.